Bom, então vamos falar sobre a adição dos painéis em cima de um padrão, de um desenho DWG. A gente precisa, primeira coisa, dentro do Revit é uma referência, é o DWG. Então, vamos inserir. Do desenho original que foi enviado, eu separei só os layers das paredes referências de montagem dos painéis e limpei todo o restante que não tinha para não sobrecarregar a adição deles no Revit. Então vou configurar a inserção do DWG, prontinho. Perdão, ele ficou abaixo do piso. Vou dar um offset nele só para... Então construímos um plugin de Revit, que é disparado através dos dadinhos, para poder fazer a distribuição dos painéis em cima desse padrão DWG de acordo com a espessura. Então a primeira coisa que a gente precisa é qual é o desenho de referência, pode ter vários DWGs linkados, então eu preciso escolher em qual deles vai ser lançado o painel, uma altura, aqui está em milímetro, e quais os painéis que vão ser usados para fazer essa distribuição. Ele encontrou dentro das famílias, dentro das bibliotecas, essas possibilidades que encaixavam nos painéis, então você só escolhe. Quero toda essa família de painéis. Ele vai bater a espessura que está dentro do cadastro de cada tipo com a distância entre as linhas do desenho do DWG para encontrar o painel correto e montar na posição adequada. Pronto, os painéis foram distribuídos na espessura correta, onde havia uma parede em que se encaixava o painel de 120, foi colocado o painel de 120. Onde havia uma parede que se encaixava o painel de 70, foi colocado o painel de 70. Se for necessário, também é possível montar só uma das espessuras que ele poderia encontrar de referência no DWG. Aqui, no caso, eu vou pedir para montar só aquilo que encaixar com o painel de 120 numa altura de 5 metros. Pronto, ele montou só aqueles painéis que se encaixavam na especificação do painel marcado. As demais espessuras não foram montadas. Preciso fazer algumas observações. Existe aqui uma referência colocada como uma tolerância de trabalho. Por que essa tolerância foi necessária nesse caso? O desenho que veio como referência para trabalhar, ele não está certinho. Ele tem algumas linhas desencontradas, ele tem algumas inclinações que não são compatíveis com ângulos de 90 graus. Eu vou mostrar aqui no desenho DWG, só para se ter uma noção de por que é necessário essa tolerância, para que os cálculos internos funcionem, distância de linha, encontro entre linhas e a inclinação e os ângulos entre as linhas de referência no DWG, para poder encontrar as linhas de centro e colocar os painéis. Sobre o desenho do AutoCAD, que eu tinha de referência para poder montar os painéis, preciso fazer algumas observações. Tem algumas linhas que estão em layers diferentes, então isso dificulta um pouco o filtro.
tem algumas linhas que não estão batendo, elas são um pouco maiores, apesar de ser uma diferença pequena, visualmente a gente não percebe, mas quando a gente faz o cálculo interno, isso aqui gera alguma diferença. E algumas linhas, elas têm uma inclinação que não está legal. Ver aqui eu acho que o desenho todo está inclinado. Vou fazer uma linha de referência aqui do Y. Vendo? Ela está descolando um pouquinho. Não é problema, é possível trabalhar dessa maneira, é possível gerar os painéis em cima dessa planta da mesma maneira, porém os painéis vão ficar um pouco inclinados. Na hora de fazer o cálculo da linha de centro entre essas duas linhas, elas não estão no eixo Y. Elas têm um delta Y pequeno, mas tem. Perdão, um delta X. Elas têm um delta X pequeno, mas tem. Visualmente não dá para perceber, mas na hora de fazer o cálculo do desenho, ele sai um pouquinho inclinado. Mas a gente vai trabalhar com ela dessa maneira aqui. E tem uma outra linha aqui, essa linha aqui, ela está com delta no Z. Ela está com uma inclinação no plano, no piso. Também é possível gerar as linhas de centro e montar os painéis. E nesse caso aqui, essas linhas que estão com uma diferença no Z, eu preferi planificar elas, eu preferi alinhar tudo com Z no zero, usando só os outros planos como referência, porque no eixo Z as linhas de centro vão ser zeradas para poder fazer a montagem correta dos painéis. Tranquilo? Outra coisa, a diferença de distância entre as linhas, a grande maioria delas está com o delta correto, ou seja, é 120 milímetros, outras não, mas algumas têm uma diferença pequena. Ao invés de 120 milímetros, tem 120,00 alguma coisa, que também visualmente não faz diferença, mas na hora de fazer os cálculos, o número, quando o software pergunta um número igual a outro, igual significa igual, não significa mais ou menos igual. E eu notei que tem algumas linhas perdidas no mesmo layer das paredes para montagem dos painéis. Agora, o fato da linha estar perdida também não faz nenhuma diferença, porque ela não vai encontrar nenhuma outra linha para fazer par com ela que dê uma espessura conhecida de painel, então essas linhas vão ser simplesmente ignoradas também, não tem problema não, é possível montar mesmo tendo essas linhas perdidas. Tranquilo?